Meu nome é Carla Alberta Gonçalves Lemos, sou descendente de espanhóis andaluzes que chegaram ao Brasil no início do século XX, final do século XIX e início do século XX. Meu pai é aqui do Rio Grande do Norte, mas a família materna veio de muito longe, atravessou o Oceano Atlântico. Eu sou uma mulher branca, dos olhos verdes, cabelos loiros, meio loiro, e estou vestida com um vestido negro, preto, com anéis prata, e sou professora de História e historiadora. Sou especialista em História do Rio Grande do Norte, trabalhei mais de 10 anos na Fundação José Augusto, eu fiz História da Arte pela Fundação José Augusto, na Universidade Federal, depois fiz História, depois fiz extensão em História do Rio Grande do Norte, fiz também extensão em restauração de documentos antigos, sou especialista em História do Brasil e sou estudante, né? Achei aí de querer estudar e aí estou fazendo Direito. Que chegaram ao Brasil no início da colonização, né? Ainda em 1500, porque as naus que chegaram ao Brasil, obviamente que elas chegaram com judeus e ciganos. Então, quando você se debruça nessa história mágica, né, de um povo que por mais de 500 anos sobreviveu, isso nada mais é do que uma história de amor, né? É uma história, é uma narrativa histórica, é uma existência histórica, são lugares que você vai até hoje e você vê, sente a presença deles. Poderia citar muitos aqui, no Alto Oeste, no Oeste, no Seridó, né? No entorno de Natal, inclusive em Macaíba. Então é muito importante que isso seja resgatado, mas que seja resgatada essa história invisível, né? Invisibilizada por diversas leis contra o povo cigano, né? Porque não foi só em Portugal, eles enfrentaram aqui no Brasil também, eles estavam arranchando, chegavam num determinado lugar, colocavam as coisas, né, armavam as barracas, daqui a pouco chegava a polícia com o caminhão e todo mundo tinha que jogar tudo dentro e sair. Então são histórias que foram construídas com perseguições, né, e com leis também, porque haviam leis da proibição dos ciganos em determinados lugares aqui do Rio Grande do Norte. Então todos esses lugares que os ciganos passaram desde 1500, né, quando chegaram aqui, depois de 1930, quando começou o processo de fato de direito de colonização no território potiguar, você tem a presença do cigano, você tem a marca do cigano. Não há uma serra, não há uma montanha, não há, meu Deus, um açude, né, que não tenha ali de forma invisibilizada, porque foram invisibilizados, mas é muito forte isso, quando você chega nesses lugares, você sente a presença desse povo cigano, que andavam em grandes turmas, né, às vezes mais de 50, 100 pessoas. Tudo que você fala de cultura do Rio Grande do Norte, você tem a mão e a vida do povo cigano. Então, Macaíba não fica atrás, né? Macaíba foi território ali de passagem, de refúgio também dos ciganos, né? Um dos municípios mais antigos aqui do Rio Grande do Norte. Então, ali você tem as passagens dos ciganos, tanto para ir para o Seridó, como para ir, por exemplo, para o Ceará, como, por exemplo, para ir para a parte ali do sertão, ali mais para a parte do litoral, que hoje é a 406, né? Aqui liga Natal a Macau, aquela região ali. Então você tem essa população cigana andando por esse grande território do Rio Grande do Norte, ocupando esses espaços, que eram espaços deles também. Sobre Macaíba, é muito interessante quando a gente fala sobre Macaíba é histórica, né? Macaíba tem uma relação profunda com a cultura e a história do Rio Grande do Norte. Então, quando você coloca Macaíba nesse lugar, nesse ponto, nesse protocolo de cultura, né, do Rio Grande do Norte, seja no aspecto cultural, seja no aspecto social, seja no aspecto geográfico e até mesmo político, você tem que inserir o cigano também. Porque ali passou vários chefes ciganos com suas turmas, né? Alguns
se fixavam um pouco mais, passavam mais algum tempo, como por exemplo o chefe cigano Birro, né? Mas tinham outros também que usavam aquele território como território de passagem, né? E aí você tem Cândido, você tem Zé Garcia, você tem vários outros, né, que vão usar ali o território de Macaíba como, é, como refúgio, como porto seguro para os seus negócios, né, venda de burros, enfim, hoje o cigano vende relógio, mas há 50, 100 anos atrás eles vendiam burros, né, as mulheres iam manguear, iam lemão. Então essa é uma relação muito bonita que o povo cigano tem com Macaíba e com outros municípios aqui do Rio Grande do Norte. Macaíba, né, terra de Alta de Souza, de Henrique Castriciano, e terra de ciganos também. Né? Você tem hoje ciganos, não é à toa hoje que os ciganos moram ali nas Mangueiras, a Lagoa dos Cavalos tem também, né, familiares do rancho, do chefe cigano Cândido. Então é uma terra que, depois que se tornaram sedentários, que a gente chama moradores, eles passaram a morar, se fixaram lá, né? E isso diz muito sobre a rota de ciganos do Rio Grande do Norte por mais de 500 anos. Olá pessoal, meu nome é José Cleber Soares, conhecido como José Cigano. Sou um dos líderes aqui do Rio Grande do Norte. Macaíba sempre foi terra de cigano. Aqui tinha apoio para o povo cigano e também era a rota de passagem. Conheci os grandes líderes da época, Cândido, Francisco Aros Xavier, José Garcia, Luiz Gonzaga Soares. E aqui, Macaíba sempre teve apoio para o povo cigano. Uma terra de apoio que tinha passagem. Aqui a grande turma passavam por aqui, seguia destino para o lado do Mato Grande, outros iam para o lado da Paraíba, outros tiravam para a região do Siridó. E Macaíba a gente sempre acampou aqui, teve apoio da Dona Aretusa, eu conheci ela dessa forma, o nome dela. Sempre acampava também na Fazenda Vitória do Ré, e em Chicambado. Hoje em dia a gente ainda tem apoio e mora aqui em Macaíba. Aqui também era uma cidade boa para comércio, tinha muitas pessoas amigas aqui da gente na época. Tanto é que eu conheci aqui cigano, que era líder do estado de Alagoas. Josimar Alagoano, conhecido como Seu Cício, Miguel Alagoano, eles também vinham para cá e tinha apoio das pessoas competentes aqui, desse fazendeiro que eu falei o nome aí, né? Chico Cambado, Vital Duré, Dona Letusa, né? Dava apoio ao povo cigano. Aqui sempre teve a cultura cigana. A mulher botava carta, lia a mão e etc. Fazia aqui. Macaíba sempre foi uma cidade boa pra gente. Por isso que a gente continua ainda aqui. Olá, meu nome é Maria Natália Tadinho de Queiroz, mais conhecida como Natália. Sou alta, loura dos olhos castanhos claros. Olá, meu nome é Magnólia Tagini, mais conhecido como Perla. Sou alta, loura, dos olhos claros. Somos filha de Severino Vicente de Queiroz, mais conhecido como Velho Birro, que era um dos grandes chefes já falecido. Macaíba sempre foi terra de cigano, do nossos antepassados. A gente se arranchava muito na fazenda Dona Gertrude, que sempre fomos acolhidos por ela e por todos que abraçavam a gente. A maneira que a gente tinha de sobreviver, a gente pedia nas casas, lia a mão, os meninos trocavam, e essa era a maneira que a gente sabia viver por aqui. Na minha memória de infância, eu lembro que eu e minhas irmãs e as meninas, eu tomava banho no rio. E ali perto da maré tinha uns cacimbão, onde a gente tomava banho, os homens davam banho nos cavalos e a gente lavava as roupas. E aqui em Macaíba é uma cidade que a gente sempre fez festas ciganos, noivado, casamentos, tantos que a gente mora aqui até hoje. E nessas festas, muitas jovens ciganas eram pedidas em casamento e os pais concediam. Então a gente gostava sempre de colocar nossas roupas coloridas, as flores no cabelo, mas não esquecia do batom vermelho. Era o que a gente mais gostava de fazer. E como ela disse, era um momento de grande alegria para o nosso povo cigano. Era um momento que os homens pegavam os violão para as mulheres poderem dançar e a gente relembrar dos antepassados. E em nossas lembranças, Macaíba é lembrada como terra de cigano. É muito importante para mim e minha irmã estar falando aqui do povo cigano, porque traz muita memória do nosso pai,
que ele foi um dos grandes líderes e traz muitas coisas boas, que ele fez muitas coisas boas pelos povos ciganos. E meu pai foi um grande líder cigano, que ele contribuiu aqui na história dos ciganos em Macaíba. Gente, meu nome é Idésio, conhecido no meio de cigano como Migo, e eu estou aqui para falar um pouco hoje da história da gente, da cultura da gente, de grandes chefes de cigano que tem passado por aqui, que antigamente o rancho dos ciganos era aqui, onde tem essa hidrelétrica hoje, eu alcancei ainda e vivi junto com muitos chefes de cigano, inclusive Zé Garcia, Miguel, Anoro, essas pessoas das antigas que eu tive o prazer de conhecer ainda como menino. A gente arranchava aqui, aqui em Macaíba foi um ponto muito bom para a gente de apoio que a gente teve. Conhecia várias pessoas importantes aqui da cidade, como Zé Nobre, Beto Borges, e foi uma rota muito boa para a gente, porque sempre quando a gente chegava aqui, a gente tinha apoio da população da cidade. Era aqui, é tudo rancho de cigano. Inclusive, naquela hidrelétrica ali, eu era menino pequeno, onde a gente se arranchava e festejava muito, a gente era muito prazeroso, gostava muito de estar nessa vida, mas inclusive hoje a gente perdeu a cultura, né? Tá se perdendo a cultura da gente, e a gente quer trazer essa cultura de volta, mostrando onde a realidade da vida, onde a gente vivia e estamos vivendo hoje. Antigamente, a gente ainda alcancei andar de burro, ainda andei de jumento por aqui, e antigamente a gente tomava banho ali, que era ali não tem aquela ponte, não sei se dá para você ver muito, ali era uma maré, mas como a gente não entendia muito de muitas coisas, a gente lavava os cavalos, tomava banho e seguia aqui para o lado de Traíra, Jandiá, era a rota da gente, era essa aqui também, a gente andava muito por aqui de burro. Inclusive essa pessoa aqui, chamada de Severino, sempre foi uma pessoa muito boa para os ciganos quando chegava aqui, ele dava água aos ciganos, dava comida, e até aqui a gente quando queria ir para o lado de Traíra, lá que a gente deixou de andar de burro, ele ajudava, falava com o pessoal para levar a gente até Traíra, Vela Cruz, aqui, e depois que a gente deixou de andar de burro, também tomamos essa rota aqui de viajar para Mossoró, de Açu, pedindo carona, né? Pedindo carona no pessoal. Depois que a gente deixou de andar de burro, é isso. Nós pedíamos carona quando queria viajar, chegar no outro canto. Olá pessoal, meu nome é Suzana Soares, sou sobrinha de um grande líder cigano, mais conhecido como Josemar Alagoano. Macaíba está em minha memória de infância. Macaíba foi uma das cidades que sempre teve assim, muito rancho de cigano. E meu tio como líder, ele sempre escolhia assim, um lugar que tivesse sombra, né, espaço para armar a barraca e também um canto onde tivesse um açude, né, para a gente tomar banho, para lavar roupa. E por isso Macaíba foi uma cidade onde os ciganos escolheram para se arranchar. Antigamente o preconceito, né, que o pessoal tinha com o cigano era muito mais forte do que hoje em dia. A gente sempre quando precisava de atendimento, eu e meus primos, a gente procurava sempre o postinho da Maré. E lá a gente o pessoal não tinha preconceito com a gente e sempre atendia a gente com muito carinho, muito respeito, sem preconceito, né? E mesmo a gente morando de barraca, né? A população de Macaíba, eles sempre respeitavam a gente. E é por isso que Macaíba é uma cidade que a gente tem no coração, é uma cidade que acolheram o povo cigano e é onde a gente se sente bem, né? A gente é bem recebido, eles não têm preconceito com a gente, recebem a gente com todo carinho, nos postinhos de saúde, nos hospitais. E a gente adora Macaíba.